Voltamos já com as imagens ao vivo de lá do bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo. Fogo em um apartamento. Comandante Hamilton, as pessoas começam a ser resgatadas por uma escada levada pelos homens do Corpo de Bombeiros, Exatamente, Adriana. Você vê a situação realmente desesperadora nesse momento que o morador está sendo tirado aqui pela uma alta escada pelos homens do Corpo de Bombeiros. E a preocupação foi o que ele disse, é um prédio antigo, não há aquelas escadas para incêndio, né? Então isso realmente dificultou. Olha só o risco, comandante Hamilton. Desculpa te interromper, que eu estou vendo essa imagem. Olha só o risco, o medo que não deve estar sentindo esse morador de ter que descer dessa forma, de uma escada montada tão alta, improvisada pelos homens do Corpo de Bombeiros. Olha o medo, ele parece travado aí, tentando soltar, inclusive, uma das pernas dele, que ainda está presa à janela. Ao lado a gente vê uma senhora. Como uma senhora vai conseguir descer? Uma pessoa idosa que tem menos habilidade, elasticidade, inclusive. Tá reparando que esse rapaz está com a perna presa? Agora sim ele conseguiu abaixar e ele começa a descer, então, agarrado ao homem do bombeiro, mas eu não estou vendo uma corda de segurança, nada disso. Você já tem informações sobre essa operação, comandante? Olha, o Corpo de Bombeiros está lá embaixo, tem várias unidades do Corpo de Bombeiros e o difícil aqui é o acesso, Adriana, já que o prédio ainda está em chamas, as chamas estão consumindo aqui, pelo menos uma parte, um andar está totalmente consumido, o prédio está está envolto na fumaça, isso dificulta a respiração, dá para ver que tem várias pessoas ainda não tiveram acesso ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros conversando com elas, que elas mantenham a calma, o Corpo de Bombeiros tem experiência, vai tirando um por um, a dificuldade é muito grande, olha só, olha a senhora aqui, é desesperada, mas o Corpo de Bombeiros vai acalmando, é importante que ela mantenha a calma, Adriana. Já pensou uma pessoa que tem medo de altura? Tá aí, ó, o rapaz, ele já desceu? Cadê a imagem do rapaz? A gente saiu agora há pouquinho. Será que ele já conseguiu, então, ser resgatado? Já desceu da escada? Percival já imaginou ter que passar por uma aventura dessas? Agora, o prédio antigo não tem escada de incêndio. Esse equipamento aí é usado em cada guarnição do Corpo de Bombeiros que atende um incêndio, principalmente um edifício como esse aí. Essa escada os bombeiros chamam de magiros. E a gente viu, era dramática aquela cena, mas a operação é feita em absoluta segurança, Adriano. O seu bombeiro vai com todos os equipamentos, ele envolve a pessoa que vai ser resgatada com uma espécie de cinturão. A pessoa é tranquilizada no sentido que ele está protegendo, está segurando, está amparando, tem firmeza absoluta e vai descendo lentamente. E mesmo que tenha medo de olhar para baixo, por isso é que desce de costas, para não ficar olhando a altura. O comandante Hamilton vai sobrevoando para a gente aí a bordo do helicóptero da Record. Olha só a senhora idosa lá em cima, falando ao telefone, se comunicando com familiares, preparando já sua sacolinha. Parece que ela quer descer também, é claro. Tem um apartamento em chamas aí nesse edifício antigo. Aliás, o fogo continua forte. Cadê as imagens? William Leite. Adriana, o fogo continua forte do outro lado e aí a gente vê o homem do Corpo de Bombeiros que vai entrar agora no apartamento. Aí do lado esquerdo da tela, o fogo que continua consumindo o apartamento. Do lado direito, o bombeiro que se jogou para dentro do apartamento porque ele vai subir e vai tentar resgatar esta senhora. Vai verificar se há outras pessoas ali. Um outro homem do Corpo de Bombeiros agora com o oxigênio ali também vai se posicionando nessa escada, como o Percival informou, e também o comandante Hamilton. Nesse prédio que é antigo, fica no centro de São Paulo, ali na rua Santa Isabel, número 80, não tem aquela escada de incêndio, que é a saída de incêndio, a famosa saída que é obrigatória nos prédios novos hoje. E essa é a dificuldade. Aí a fumaça já começa a sair aí dessa janela. O homem do Corpo de Bombeiros, que é treinado, já tem dificuldade para entrar dentro do apartamento. Perigo, imagine as pessoas que moram aí, né, Adriana? Tem razão, isso porque eles têm um extremo treinamento e mesmo assim uma situação delicada para eles. Eles não estão presos a cordas, eles estão com o corpo solto subindo a escada Magiros que chega até aí. A escada não vai até o apartamento dessa senhora, Percival. Me parece que ela vai ter que descer um andar e sair pela mesma janela que o morador saiu agora há pouco. O comandante Hamilton vai dando a volta para a gente ver o apartamento que está em chamas. Olha lá, a parede já toda preta e essa fumaça preta a gente bem sabe que significa ainda a presença de fogo intenso. As chamas são claras, olha, estamos vendo nitidamente a imagem, olha lá, as chamas brotando, se propagando, essa fumaça negra, densa, olha, cobre, inclusive envolve essa janela, onde tem uma pessoa lá na janela, olha, ela está olhando lá na janela. Comandante Hamilton.
Exatamente, tem alguém aqui que está mexendo na cortina, mas essa fumaça branca significa que o Corpo de Bombeiros já está lá dentro, o combate já está em andamento. Você vê que tem várias partículas de água, por isso que a gente tem essa fumaça branca. Olha a rapidez, a habilidade do Corpo de Bombeiros é impressionante, Adriana. Ficamos muito preocupados, tinha muita gente inalando muita fumaça. Você vê, é uma senhora aqui e fora outras pessoas que estavam, olha a fumaça ainda na direção dela. Mais uma senhora aí, olha muita lá. fumaça. Mais uma senhora nesse prédio, que tem pelo menos uns 10 andares, que começa a retirar ali algumas roupas, coloca no rosto, protege o nariz, para não inalar essa fumaça que agora começa a ficar mais intensa, porém branca. Resultado do trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, que já entraram por uma janela com muita dificuldade. A gente acompanhou ao vivo agora há pouco. Começam a despejar o produto que cessa o fogo e a fumaça branca começa a sair. A fumaça, principalmente quando ela ainda está preta, ela intoxica, hein? E ainda tem gente dentro do prédio aguardando o resgate dos bombeiros. Um prédio sem escada. Está aí a imagem improvisada da escada Magiros, improvisada, utilizada pelos bombeiros. Agora há pouco, cadê a imagem? A gente viu um rapaz, uma movimentação aí na janela, olha só, bem ao lado. É o próprio apartamento que pega fogo ou é ao lado? Tá meio confuso. Ao lado a gente viu uma pessoa agora há pouco mexendo na cortina, desesperada, tentando saber como ela poderia sair de lá. Agora são 2 horas em ponto. Obrigada pela companhia, você que chega agora ao Record Notícias, seja muito bem-vindo. Estamos com as imagens de um prédio na região central de São Paulo, do bairro Santa Cecília. Um dos apartamentos pegou fogo, muitas chamas eram vistas até agora no interior desse apartamento, muita fumaça preta também, uma coluna de fumaça preta. 2 homens do Corpo de Bombeiros, pelo menos, entraram por um dos apartamentos e começam a fazer o resgate das pessoas que não conseguem sair pela escada Magiros. Olha só, William Leite. Adriana, e as imagens que nós vimos no apartamento ao lado, o Corpo de Bombeiros trabalhando para resfriar a parede, porque a preocupação é que esse fogo se espalhe para outros apartamentos. Então os homens do Corpo de Bombeiros entraram olha no só, apartamento uma pessoa no telhado. Essa senhora que está no telhado, há outras pessoas aí, ó, um rapaz, no prédio. William. Um rapaz aqui de boné no prédio olhando de frente. Puxa, essa é uma região com muitos prédios. Então as pessoas ficam abismadas com uma situação como essa, Adriana. Agora que perigo. Aí, ó, aquela senhora. Aqui, Adriana. Pois é, comandante, ainda não conseguiram os bombeiros a chegarem até essa senhora para retirá-la, Ela está fazendo, o ato dela é correto. Ela molhou uma toalha molhada, né, úmida, e colocou no rosto, tem um balde do lado. Ela foi orientada, inclusive, pelos homens do Corpo de Bombeiros para que ela tomasse esse procedimento e aguardasse o resgate. Mas é desesperador, viu, Adriana? Olha, quando acontece incêndio, situações como essa, comandante Hamilton, William, Percival, muita gente acaba indo parar no hospital intoxicada pela fumaça. É o perigo que corre essa senhora que a gente já está acompanhando há alguns minutos. Essa transmissão é ao vivo, aguardando desesperadamente o resgate, que homens do bombeiro cheguem e a levem, a retirem do prédio. Dentro do apartamento dela, Percival, provavelmente a situação está pior, por isso ela está do lado de fora. Agora, por que será essa demora? Os bombeiros não estão conseguindo chegar até lá? Você veja bem, Adriano, esse local aí do incêndio que nós estamos vendo agora, ele fica no bairro de Santa Cecília, ou seja, entre o Aroche e Higienópolis, ou seja, é um prédio antigo. Se fosse um prédio mais moderno, ele teria escadas de emergência, teria escada de salvamento, escada de incêndio, que são ficam na parte externa. No caso, nesse prédio aí, nesse edifício, não existem essas escadas. Então, o bombeiro chega aí com uma dupla missão, debelar as chamas e, ao mesmo tempo, providenciar o salvamento. Na hora do resgate, no salvamento, a prioridade para o bombeiro que está comandando as operações é definir quem tem prioridade no resgate, quem está correndo mais risco, quem pode esperar mais um pouquinho. Precisa ter muito sangue frio nessa hora aí, porque é emocionante ver aquela senhora com a toalha molhada, como escreveu o comandante amigo, andando de um lugar para o outro, mas na avaliação ela há condições, até pelas instruções que o bombeiro na parte de baixo passou para ela, como se comportar lá em cima, mas sem dúvida chegará a vez dela. Olha que perigo a operação que os bombeiros estão tendo que enfrentar. Olha só, mais esse profissional tentando agora sair ou entrar, não sei, chegamos com a imagem agora nesse local, nessa face do prédio. Saindo, Adriana. Está saindo do prédio, comandante? Sim, ele está saindo. Está saindo do prédio, então. Esse é um dos bombeiros que entrou agora há pouco. Estão tentando controlar o fogo em um dos apartamentos
e parece que eles ainda não conseguiram chegar até aquela senhora que está numa situação muito delicada. Ou seja, tem pessoas dentro desse prédio, várias precisam ser atendidas e retiradas, já que o prédio não possui a escada de emergência, a escada própria para situações como essa de incêndio. Ao pouco... Tem uma vítima junto, é isso, Adriana? Agora vem mais uma vítima, é isso? É aquela senhora. Uma vítima. Pode ir, comandante. Uma vítima foi encontrada pelos homens do Corpo de Bombeiros. Olha a dificuldade, Adriana. A autoescada está posicionada. Agora a dificuldade realmente é muito grande. Eu não sei se essa autoescada tem capacidade de 30 metros. Eu não consegui realmente mensurar o tamanho dessa autoescada. Mas olha a dificuldade. Realmente é um resgate heróico dos homens do Corpo de Bombeiros aqui no centro de São Paulo, Adriana. É uma situação muito arriscada, muito delicada. Há pouco a gente viu a situação dos próprios bombeiros, homens fortes, treinados, encontrando dificuldade para entrar no apartamento e sair. Agora vem essa senhora, é uma idosa. A gente viu agora há pouco no andar de cima ela pedindo socorro, separando uma sacolinha. Para ela é mais difícil, ela parece estar com medo, com dificuldade. O bombeiro vai encorajando. Agora ela passou uma perna, ó, conseguiu passar uma perna para o lado de fora. O bombeiro vai orientando ela direitinho, põe a mão ali, segura aqui, venha com calma, venha com tranquilidade. Ela não quer, ela está com medo, é claro. Imagine só para uma pessoa que já é jovem, é uma situação extremamente delicada. Imagine para ela uma senhora, uma idosa que não tem opção. O prédio, parte do prédio está em chamas. Olha só agora esse momento crucial do resgate. Agora, olha que detalhe interessante. Ela foi tranquilizada, como eu disse, pelos bombeiros. Você veja que lá em cima, andando de um lado para outro, ela estava de saia. Você viu o detalhe? Agora ela colocou calças compridas. Tem razão, e reluta em ficar de costas. Reluta, William Leite. Exatamente, Adriana. Esta senhora estava nesse prédio no andar de cima, como você falou. Olha como ela agarra o bombeiro no pescoço. E a dificuldade, o medo, o desespero da mulher em sair daí desta forma nessa escada. E o homem do Corpo de Bombeiros, com todo o cuidado, vai agora descendo parece a senhora. Que foi, hein? Sim, vai descendo ela, mas há dificuldade para descer também nessa escada, porque eles têm que ficar numa posição específica. Aquela senhora que o Percival se referia ainda está lá aguardando o resgate, que ela está do outro lado do prédio. Um prédio de difícil acesso, mas que fica perto da Santa Casa, em frente quase à Santa Casa. Aí a mulher começa a descer os degraus bem tranquilamente. Momento muito dramático, complicado, dramático, e ela está desesperada como outras pessoas, inclusive aquela outra senhora, Adriana. Momento realmente dramático. A vítima muitas vezes entra em pânico e prejudica. Olha lá, as mãos ela não retira do batente. As duas mãos, agora ela retirou uma, ó, com muito medo ela vai retirando a outra. Os pés ela já colocou nessa escada. Pior, tem que descer essa escada Magiros de costas e solta. Apenas o corpo do homem dos bombeiros está a segurando aí por trás, oferecendo qualquer segurança. As palavras dele que tenta acalmá-la. Uma vítima, olha como ela faz a negativa com a cabeça, faz que não. Nem ela deve estar acreditando, essa senhora, na situação que está vivendo nessa tarde de hoje. 2h06, a imagem ao vivo. Aos poucos ela começa a dar os primeiros passos para descer a escada. Realmente um drama o que vivem moradores desse prédio hoje, o que vive essa senhora que começa com muita dificuldade a dar os primeiros passos de costas numa escada altíssima, muito íngreme. Eu sou ruim para dar chute de altura, não consigo dizer, mas eu consegui contar pelo menos 10 andares nesse prédio. Nem a escada dos bombeiros chega até o último andar, não chegou até o andar onde estava essa senhora. À esquerda, a imagem do apartamento em chamas, em fogo, muita fumaça ainda. Quer dizer, tem bombeiro tentando controlar o incêndio e tem bombeiro tentando resgatar as vítimas. O prédio não tem escada própria para socorro, para situações de emergências. Então vem aí a senhora que já desceu uns 6, 7 degraus, que não vê a hora, é claro, de chegar ao chão sã e salva. Há pouco ela estava de saia, se trocou primeiro por orientação dos bombeiros, pôs a calça, pedia socorro, separava uma sacolinha, saiu dessa janela, ó. Você que chega agora ao Record Notícias, essa senhora acaba de pular de costas com auxílio do bombeiro dessa janela que a gente vê e vai descendo degrau por degrau. Ela no início estava relutante, com muito medo, dizia que não queria. Agora, ela não está amarrada a cordas, ela está protegida apenas pelo corpo desse homem do bombeiro que vem descendo junto a ela, agarrado a ela, muito lentamente, bem devagar, com toda a cautela. Imagine só uma queda dessa altura, poderia ser uma tragédia ainda pior. À esquerda, olha só, muito fogo ainda dentro do apartamento, hein? Muito fogo ainda dentro do apartamento. Está longe de ser controlado esse fogo. Agora há pouco a gente viu uns bombeiros entrando. À direita, ó, lá embaixo, um monte de moradores da região central de São Paulo, bairro de Santa Cecília, apavorados com a situação que vem, hein, comandante Hamilton?
Exatamente, viu, Adriana? Inclusive, um detalhe, o homem do Corpo de Bombeiros, ele estava ancorado a essa escada, mas mesmo assim, a dificuldade é muito grande. Do outro lado tem muita fumaça e tem ainda outras pessoas aguardando para serem resgatadas. Tem uma senhora ainda, aquela que estava lá em cima, no alto, aqui na cobertura, ainda permanece. Dá para ver que do outro lado o homem do Corpo de Bombeiros está chegando nela nesse momento, Adriana. Cadê? Vamos lá ver essa imagem também. A gente pode dividir tela. À esquerda, um resgate em andamento, hein? À esquerda, tá aí, ó. A gente acompanha agora o resgate em andamento dessa senhora, que agora há pouco a gente viu imagens dela no terraço do apartamento, aguardando a vez de ser socorrida, pedindo auxílio, falando ao celular, separando a sacolinha. Já desceu uns 10 degraus, pelo menos. Vai muito lentamente. Agora um segundo homem do Corpo de Bombeiros auxilia nessa descida. Tem mais uma senhora, hein? Tem mais uma senhora que a gente estava acompanhando a movimentação dela agora há pouco, também no terraço do andar de cima, aguardando por resgate, aguardando a vez de descer. Muita fumaça ainda é o que a gente vê, paredes pretas, fumaça intensa tomando conta aí do prédio desse apartamento, assustando os moradores que aguardam para ser resgatados um a um por essa escada improvisada, trazida pela viatura dos bombeiros, a escada Magiros. Cadê as imagens? Aí, ó, tá aí a imagem da senhora, então, chegando ao solo, chegando à base, hein? À esquerda, a imagem da senhora que tá aguardando ainda para ser resgatada, hein? Não é uma criança, não é uma jovem, é uma senhora. Mais uma situação delicada, aguardando pro atendimento. Aí, agora, na tela cheia, a gente vê finalmente, graças a Deus, chegando sã e salva, através de um excelente trabalho dos bombeiros, essa senhora que viveu uma aventura que ela vai demorar para se recuperar, hein? Para acreditar no que viveu, que teve que enfrentar na tarde, 2h10 dessa quinta-feira. É uma situação realmente dramática para os moradores desse prédio, para os bombeiros que tentam se organizar. Ali embaixo a presença da Polícia Militar também, que já fecha a rua. Moradores vão se aglomerando, curiosos com a situação. Incêndio num prédio em São Paulo, hein? A preocupação agora, é claro, Percival, William Leite, comandante Hamilton, é com os outros moradores do prédio, já que até agora nós vimos o resgate de um apenas, hein? Você vê duas especializações em ação nesse momento. Está vendo aquele jato d'água saindo pela janela? Tem bombeiro lá dentro do apartamento, ainda em chamas, jogando água. E o outro pessoal, o pessoal também igualmente especializado em salvamento, ou seja, a melhor maneira de resgatar as pessoas que estão reféns nesse lugar. E agora apareceu mais uma cabeça aí, você viu? Mais uma movimentação, mais uma pessoa. Mais um bombeiro, Adriana. Mais um bombeiro, William? Exatamente, mais um bombeiro e possivelmente aquela senhora ou uma outra pessoa vai ser resgatada neste momento ali. O bombeiro começa a se preparar para descer da escada e depois ancorar a pessoa para que ele faça esse salvamento. Agora, no total foram 2 vítimas, não é? Essa senhora que a gente viu agora há pouco descendo com muita, mas muita dificuldade, de costas pela escada, degrau a degrau, bem lentamente. E vimos também um rapaz mais jovem que desceu também mais rápido, deu sorte, foi salvo. Agora, é dessa janela aí que a gente vê no detalhe com a cortina laranja, uma parte tem vidro, a outra está aberta. É dessa janela que os moradores estão sendo retirados, estão saindo de forma improvisada. Repare que a escada não chega exatamente até a base ali do parapeito da janela. E é esse o trecho preocupante. A escada está sendo recolhida, comandante Hamilton? Está sendo recolhida nesse momento, Adriana. Eu acho que não há mais necessidade, parece que o Corpo de Bombeiros fez o controle, parece que ela vai conseguir descer para a parte de dentro. De qualquer forma, eu vou dar um giro para ver se o Corpo de Bombeiros vai mudar a posição da autoescada ou vai recolhê-la. Tem várias unidades do Corpo de Bombeiros, várias unidades do resgate também, porque muita gente acabou inalando uma quantidade enorme de fumaça nesse incêndio aqui no centro, Adriana. Pois é, e a senhora, comandante Hamilton, que acabou de descer, a gente viu a imagem dela descendo com bastante dificuldade, chegou agora, pouquinho, não faz nem um minuto, a base da viatura do Corpo de Bombeiros começa a receber atendimento médico, viu? Ela foi encaminhada para a ambulância por ter respirado muito dessa fumaça que é tóxica, a fumaça intoxica. Aí a gente vê bombeiros, é possível ver, olha só a imagem do comandante Hamilton ali do helicóptero, que perfeita, que zoom, que aproximação. A gente vê lá dentro, ó, mais de um bombeiro, pelo menos eu tô vendo, fazendo esse trabalho não é nem um trabalho de rescaldo ainda, porque ainda é um trabalho de combate às chamas nesse departamento ainda, especificamente o fogo foi controlado, mas ainda tem um outro em chamas. Você vê que eles estão jogando água lá dentro, a prioridade evidentemente é debelar por completo as chamas, evidentemente tudo está sendo destruído lá.
perda total nesse apartamento aí. E a habilidade dos bombeiros em conciliar com perfeição a operação de acabar com o incêndio e também retirar as pessoas correndo riscos lá dentro. William, dá uma olhada na cor da parede. O que a gente vê preto aí na parede desse prédio era bege como os outros andares. Exatamente, Adriana, e segundo as informações, houve uma explosão no apartamento. Você vê que os bombeiros continuam trabalhando lá para debelar as chamas, para resfriar o apartamento, inclusive jogaram água no apartamento ao lado também para resfriar a parede, mas houve uma explosão e essa fumaça preta acabou sendo mostrada, e a gente pode ver pelas imagens ali. Aí o helicóptero Águia da Polícia Militar, que é acionado também para dar o suporte. E ali a região da Santa Casa, porque o apartamento fica no centro de São Paulo, na região da Santa Cecília, e a Santa Casa é logo ali. A rua é a rua Santa Isabel, número 80, onde estava pegando fogo nesse apartamento, Adriana. Bom, a situação é grave mesmo. Agora, comandante Hamilton, o Águia foi acionado, já sabe exatamente para prestar qual serviço? Olha, Adriana, o Coronel Falcone já estava girando aqui em volta, porque de cima o helicóptero conseguia fazer o monitoramento, passando informações para os homens do Corpo de Bombeiros, principalmente para ver se tinha alguém em cima do telhado, em situação, enfim, esse helicóptero aqui, o Coronel Falcone, ele tem condições, inclusive, de descer no rapel e resgatar a vítima por cima, mas graças a Deus não foi necessário, mas o helicóptero estava aqui pronto para isso, caso fosse necessário, Adriana.